Gentes da gente. Cedo despertou para a aventura, para a viagem. Você percebeu-se que o seu mundo não era só em Porto Alegre, que havia muito mais para, desculpe o termo, desbravar por esse mundo fora. Aos 17 anos começa a viajar. Como é que foi essa primeira aventura? Foi muito engraçada e até foi com um pequeno engano à minha mãe, porque eu fui falar com o meu avô, ainda eram ambos vivos, a minha mãe e o meu avô, e fui falar ao meu avô dizer que eu ia de férias e que a minha mãe já me tinha dado dinheiro, e ainda não tinha, nem me tinha dito que sim. E depois eu fui dizer à minha mãe, olha, tinha ido a falar com o avô, mas férias, e o avô deu-me dinheiro, que ele efetivamente deu-me. E a minha mãe disse, mas falaste com o avô? Falei, e disse ao avô que tinha vontade, e a minha mãe estranhou, não é? Mas quando foi falar com o meu avô, já era tarde, e já cá tinha a parte do meu avô. Diga assim, pelo menos esta chega, Dona Conceição, mas não, depois ainda me ajudou mais, eu lá fui eu a primeira vez à boleia, saí à boleia aqui da Senhora Santana. Incrível. E com um cartaz a dizer Paris. E fui para Paris, e fui para Londres, e fui para vários sítios. Mas como é que essa primeira viagem foi até Paris? Não, a primeira viagem foi diretamente para Londres. E é uma história muito engraçada. Fui com um amigo meu, João Nunes, somos amigos de há muitos anos, e então estava aqui um rapaz de Porto Alegre, João Bagina, que trabalhava aqui, é capaz de não ser da geração, é mais velho. Trabalhou no abrigo e esteve no faixa, e depois foi para Londres fazer uma formação na área hoteleira. E quando se despediu de nós ali ao pé do abrigo, assim, tá vá, apareçam lá um dia destes, isto vai em março. Digo assim, deixa estar, então a gente é capaz de se encontrar lá em Londres. E então, a irmã deste meu amigo trabalha agora a Selenis, antigamente era a Finicisa, e lá num lugar perto da direção, e portanto estava sempre a contar com os camionistas e sabia quando é que vinham camionistas, e então um dia avisou-nos, olha, chegaram então os camionistas ingleses, fomos lá falar com os senhores, disponibilizaram-se, levaram-nos até ficámos muito perto, ficámos ao pé de Southampton, naquela zona, fomos até lá com eles, depois apanhámos boleco com outro camionista até muito perto de Londres, e fomos bater à porta do Rui. E até depois, o vosso amigo? O Rui ficou, chorava, ele não conseguia dizer nada, ele chorava e dava-me um abraço e só dava-me cada pancada nas costas. E tivemos lá uns dias em casa dele, a desfrutar daquela bela amizade e conhecemos belíssimos sítios em Londres, foi a nossa primeira aventura e lá nos viemos depois embora, outra vez à boleia, uma boleia interessantíssima, que depois ao pé de Chartres, em Paris, a sul de Paris, encontramos um casal sul-africano, que vinham os dois, mais um pequenino, Little Thomas, que tinha 17 meses naquela altura. E então eles pararam naquela indecisos, estavam boleia, se nadavam, depois perguntaram-nos, se quiserem vir para sul, nós punhamos posto de Espanha, que era vindo para Espanha, não punhamos sítio certo. E eles pararam, se nos dessem uma ajuda para pagarmos gasóleo aqui na carrinha, e vocês vão para onde? Nós somos portugueses, vamos para Portugal. Mas nós também. Mas se calhar vão muito para... Não, vamos assim andando. Vamos andando. Viemos com eles até Portugal. O Thomas, quando a gente saía à noite para ir beber umas cervejas e fazer uma festa, ficava a minha mãe a tomar conta do Little Thomas e nós íamos dar um passeizito. E assim vieram cá depois ainda mais de uma semana connosco, portanto foi logo uma primeira aventura. Depois a partir daí aventurei-me nos anos seguintes, umas vezes sozinho, outra vez acompanhado, nunca com mais de uma pessoa, mas muitas vezes sozinho, e era a forma como eu viajava melhor, sem destino, e batia tudo e mais alguma coisa. Fiz o leste todo da Europa, quando ainda não era proibido andar à boleia, portanto ainda havia o Berlim, mas os comboios eram baratíssimos. E então valia a pena fazer esse tipo de viagens. E tenho uma história muito engraçada, que eu falhei a queda do muro de Berlim por um erro próprio. Eu estava em Berlim, poucos dias antes, e disse, isto nunca mais se resolve, abalei. É uma daquelas decisões fantásticas. E então já estava no norte da Alemanha e assim, os jornais, lá fora, o meu jornal era a Liberação. Eu fui ver os jornais, porque eu não falo alemão, inglês, francês, espanhol e italiano. Já chega para mim, o alemão não é preciso. E então fui lá e disse, queda do muro, já tudo de televisões numa barreira, e disse, voltei para trás, mas já não foi a mesma coisa. Perdi ali por um dia e meio, perdi um evento espetacular. Mas pronto, estive nessas zonas todas e a minha vida passou por aí. E depois, no meio disto tudo, fiz o serviço militar na Madeira, também tinha que ser alguma coisa exótica, não podia ser qualquer coisa aqui perto de casa, não? Tive um ano no Funchal. Vim do Funchal, ingressei no Instituto na FAOS, na Liga FAOS. Sim. Entrei por também, o meu irmão naquela altura era o diretor da FAOS, e houve um curso cá com os técnicos franceses e precisavam de um tradutor que os apoiasse na ação. Lá fui eu fazer aquela ação com o Instituto e depois gostei daquele tipo de vivência. Fiz o primeiro contrato, fui ficando e depois entrei para os quadros do Instituto. Muito bem. Nestas viagens que tem feito, o que é que aprende? É com as pessoas?
Basicamente, aliás, é o melhor manual. Eu nunca comprei um Lonely Planet ou comprei um guia de viagem, nunca comprei tal coisa, porque isso não faz parte da minha maneira de ser. Eu vou, raramente minto. Preparei-me uma vez em condições. Foi uma viagem grande que fiz aos Estados Unidos e tinha que ter uma preparação grande, porque fiz 2 meses e pouco nos Estados Unidos com um grande amigo também portalegrense, o Rui Cardoso Martins. Fizemos uma viagem os dois lá e essa teve que ter uma outra elaboração, porque depois precisávamos de apoio de outras pessoas que quisessem fazer viagem connosco para nos apoiarem a pagar a carrinha que alugámos. Enfim, foi outra estratégia. Foi a única vez que eu preparei uma viagem com alguma decência. Sim. De resto, deixo-me ir e vou fazendo a vida à minha maneira, o tempo que tenho. O dinheiro também é interessante, não é verdade? Temos de ter muito cuidado com a gestão financeira. E agora com os meus filhos, quando viajam, ainda tento ser um bocado ousado nessa não definição. Mas eles pensam, amanhã vamos para onde? Fiquei no dia seguinte. E quantos dias estamos aqui? Deixa lá. Mas pronto, já tenho que organizar um bocadinho melhor. Mas enfim, já estão também imbuídos deste espírito de simpatia e de partilha e de viagem. E nesse espírito de aventura, no deixa ir, depois logo se vê o que é que vai acontecer, alguma vez se assustou? Assustar a sério, quer dizer, houve assim uma ou duas situações menos simpáticas. Uma foi numa boleia, portanto, que a pessoa quando tendências homossexuais e fez um certo assédio. Mas pronto, percebeu que não tinha hipótese nenhuma e eu pedi-lhe para parar o carro e eu saí. E pronto, mas não foi indelicado, mas quer dizer, notou-se, houve ali um comportamento, foi assim, de resto. É evidente que tive um assalto fantástico em Varsóvia, mas tenho a impressão que o assaltante tremia mais que eu. Então. Ou estava a iniciar também nos assaltos, mas ele tremia muito, coitado do rapaz, tremia ali à minha frente. E ia dizer só calma. Eu é que lhe aconselhava calma. Calma. Eu dei-lhe os travel checks, coitado, ele não podia fazer nada com aquilo. Dei-lhe o volume de travel checks, ainda foi na altura da queda. Foi muito perto da queda. Foi nessa viagem, depois eu fui para Berlim, fui ter lá ao consulado português para me arranjarem um apoio, porque fiquei sem dinheiro e tinha pouco. Eu tinha sempre só umas notas pequenas de dólar, muito de 5 e de $1 para não gastar assim muito dinheiro. Eu talvez tenham sido os episódios assim menos interessantes do resto. Quer dizer, já me entristeci em alguns sítios. Entristeci com aquilo que vejo. Nunca mais me esqueço da paisagem da Uzuma Cinta na fronteira da Guatemala com o México. Aquelas pessoas que vêm do sul da América com aquele desejo de chegar aos Estados Unidos, aquele olhar completamente vazio, que são imagens perfeitamente loucas. De perceber e onde chega a degradação do ser humano. Estava com uma companheira italiana e ela dizia-me assim, não dormimos aqui, por favor, tentamos, eu não consigo estar aqui. Era um ambiente demasiado pesado mesmo. Sentia-se ali o que é a dor e o que é a frustração da natureza humana. Era mesmo uma coisa carregadíssima, o cenário era uma coisa impressionante. Felizmente tivemos sorte, lá está. Estava num autocarro, porque não tinha que lá estar, mas ia buscar uns estudantes da Universidade do México que iam apanhar aquele autocarro para se dirigirem a Flores, para irem para Tikal, para a grande área que estava a ser descoberta, ainda está a ser descoberta de ruínas, e levaram-nos. Falei com o condutor e falei com o professor lá da arqueologia, e ele disse, sim senhor, e tal, temos vagas, pode ir connosco. Foi mais uma sorte. Felizmente as coisas não estão preparadas, mas tenho tido sorte até agora, nunca me aconteceu nada. Mas já há alguns pontos de tristeza. A Argélia também, há alguns momentos com alguma tristeza também, com o olhar das pessoas e aqueles bairros assim mais degradados na cidade de Alger. E depois, claro, as Mauritânias e os Ganas, enfim, são tristezas, não precisamos falar sobre isso. E as outras que eu vejo agora a assistir à apresentação, que eu felizmente dei muita formação no Egito, na Jordânia, em toda aquela área, e agora vejo o retorno daquelas situações, porque via-se um processo de desenvolvimento democrático e de mentalidade, os jovens a adquirir uma certa mentalidade mais solidária e mais participativa com a sociedade, porque são sociedades completamente discriminatórias. Há o pobre e há o rico, e não há mobilidade social. Nasce pobre, morres pobre. Nunca sais da fossa. E há os outros que têm tudo e nem se percebem nada do que é a pouca existência e a tristeza da existência do ser humano. E agora vejo o reverso e dá-me pena ver aqueles processos, como na Síria, como está agora a Síria. Eu tive em cidades daquelas e agora vejo aquilo naquele estado. Quando vejo, por exemplo, a pressão que neste momento está a acontecer na Turquia, com os jovens, com a cultura. Ainda no ano passado estive a dar uma formação em Istambul, há 2 anos, em outubro, e o responsável na Universidade Técnica de Istambul, lá pelas Relações Internacionais, dizia, Maltino, se não me convidares ao teu país, eu despeço-me, de certeza que nunca mais faço aqui um curso, porque o reitor tinha mudado e era, portanto, uma tendência totalmente islâmica e redutora em termos da abertura da universidade. Portanto, há momentos destes que me entristecem, mas
Os que aqui estão são as novas sementes e todos os dias há sementes novas, como para o mês que vem estará na Geórgia e depois estará na Ucrânia e depois estará seja onde for, e vamos sempre olhando para a frente porque há muito caminho para caminhar e há muito mundo a fazer.